Olá, turma! Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o texto do Renato Pinto Venâncio, em que ele descreve os caminhos de Minas, o caminho velho e especialmente o caminho novo. O ouro foi encontrado em Minas Gerais por volta do ano de 1693. O sonho de enriquecimento que o metal provocava foi responsável por gerar uma forte demanda migratória para a região. Em 1730, Vila Rica já abrigava o contingente de 40 mil pessoas, entre livres e escravos. No período inicial da colonização mineira, os esforços foram concentrados na criação de caminhos que possibilitassem os fluxos entre o litoral e a região compreendida entre São João del Rei, Vila Rica, Vila do Carmo, Sabará e, posteriormente, o Tejuco. A cronologia das primeiras rotas do ouro é relativamente conhecida. Inicialmente, por volta de 1696, os colonizadores utilizaram o caminho paulista, que implicava no deslocamento de 74 dias entre o litoral e os então denominados sertões da capitania de São Paulo. Em seguida, foi utilizado o caminho que ligava Minas a Paraty e cujo trecho terrestre podia ser feito em bem menos dias que no primeiro percurso. Observando o mapa ao lado, vemos que, para ir do Rio de Janeiro às Minas, o viajante tinha de ir de barco até Paraty e de lá atravessar a Serra do Mar e percorrer um caminho bastante acidentado até chegar às Minas de Ouro. Para percorrê-lo, demorava cerca de 60 dias viajando, como de costume, até o meio-dia. Em 1701, foi determinada a construção de uma nova via ligando diretamente a cidade do Rio de Janeiro às Minas de Ouro. Esse percurso ficou conhecido como Caminho Novo das Gerais. Por essa rota, o trecho entre o porto do Rio de Janeiro e as Minas era realizado em apenas 25 dias. O Caminho Novo dividia-se em várias etapas. O ponto de partida era a cidade do Rio de Janeiro, de onde partia-se pelo Rio Iguaçu até chegar ao sítio do Pilar e de lá em canoa pelo Rio Paraibuna até o pouso do Couto. A segunda etapa era percorrida através da montaria. Usava-se mulas, animais mais resistentes para a subida da serra, hoje região de Petrópolis. Uma vez na serra, os viajantes contavam com pontos de abastecimento denominados ranchos ou roças, onde podiam descansar, conseguir alimentos e oferecer pasto aos animais. O rio Paraibuna era transposto e chegava-se à Serra da Mantiqueira, onde o viajante deveria optar entre a rota à esquerda, que ia dar na vila de São João del Rei, ou então prosseguir rumo à Vila Rica. Contemporâneos ressaltaram que, até Borda do Campo, atual Barbacena, a construção do referido caminho demorou poucos anos. A partir da mencionada localidade, a construção da nova rota tornou-se morosa, sendo concluída somente em 1725. Por volta da década de 1730, o trecho entre a cidade do Rio de Janeiro e a região das Minas encontrava-se bastante povoado. O viajante contava com dezenas de roças, ranchos e pousos onde podia abastecer e descansar. O Caminho Novo era quase todo localizado em elevadas altitudes.
Alguns viajantes do século XIX chegaram mesmo a comentar ironicamente que o trajeto para Minas Gerais, feito a pé pela floresta, era vencido em bem menos tempo do que pelo Caminho Novo. O correio entre Minas e as Gerais, observa Charles James Fox, é levado por homens a pé, que, fazendo caminhos mais curtos através das florestas e por cima das montanhas, conseguiam cobrir a distância mais rapidamente do que os viajantes faziam pela floresta. Estudos arqueológicos realizados na região do Caminho Novo ressaltam o uso de trilhas indígenas pelos povoadores no percurso que ligava o Rio de Janeiro às Minas de Ouro. Tais estudos revelam que também os pontos de assentamento foram ocupados bem antes da chegada dos portugueses. Para os pesquisadores, as elevadas altitudes do Caminho Novo era uma forma da população indígena se proteger frente à megafauna de épocas remotas. Conforme observamos acima, o Caminho Novo teve rápida construção até a borda do campo, atual Barbacena. A partir dali, a construção de nova rota tornou-se morosa, sendo concluída somente em 1725. Segundo estudiosos, era nessa região que ocorria a maior concentração de grupos indígenas. Sendo assim, não é absurdo supor que a utilização da referida rota teve de superar a resistência indígena. Por isso mesmo, conforme ressalta Renato Pinto Venâncio, podemos afirmar que os colonizadores, para conseguirem atingir o litoral, tiveram de construir primeiramente uma estrada de sangue, uma estrada de guerra e de dominação das etnias que há muito habitavam a região de Minas Gerais.